Oi, gente, voltei. Tempo que eu não apareço aqui, né, pra gravar pra vocês, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça, quer fazer o ID, quer pregar a palavra de Deus, quer falar do amor de Cristo. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, para você que não me conhece, eu sou a Carla Dalonde, adoradora, serva de Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus ministrou. Eu estava lendo aqui em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, porque o livro de 1 João são 5 capítulos. E no último versículo aqui, me chamou a atenção porque João vai falar: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Um versículo tão curto, mas de grande importância, né? Quando ele fala filhinhos aqui, porque ele está falando para os filhos na fé e para todos nós, porque a palavra de Deus é viva todos os dias. Então, aqui João está falando para mim e para você, filhinhos, guardai-vos. O guardai-vos aqui é para a gente ser vigilantes com aquilo que nós guardamos no nosso coração. Porque ele vai falar para as pessoas: guardai-vos dos ídolos. Muitas vezes, gente, é bem verdade que nós julgamos o outro e falamos: não, mas fulano tá no pecado tal, mas fulano tá adorando tal coisa, fulano tá fazendo tal coisa. E nós esquecemos de olhar para nós. E aqui, nós precisamos analisar o nosso coração. Porque o ídolo aqui muitas vezes não é só imagens, mas é coisas que nós colocamos em primeiro lugar antes de Cristo Jesus. Para você que é servo ou serva de Deus, e para você também que não é, para você entender essa palavra, Deus quer que nós colocamos ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus quer que nós coloquemos ele como primeiro em nossa vida, em nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Porque que muitas vezes nós colocamos outras coisas ao invés de Cristo Jesus na nossa vida? É porque nós, sendo seres humanos limitados, nós achamos que nós temos controle de tudo. Isso é um engano que nós muitas vezes vivemos e não temos mensuração do perigo que é. Porque a Bíblia vai nos dizer também, João, que sem Jesus nós nada podemos fazer. Então, por isso que é de suma importância nós colocarmos Jesus como centro da nossa vida. Eu creio que essa palavra, ela vai tocar o teu coração, ainda que seja uma pessoa, mas eu estou aqui para falar daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus tem feito na minha vida. E essa palavra de Deus, que é a verdade, vai dizer: guardai-vos dos ídolos. Porque muitas vezes as pessoas colocam o marido em primeiro lugar, colocam os filhos em primeiro lugar, o trabalho, o dinheiro, tantas coisas, o celular, a internet em primeiro lugar, ao invés de Cristo Jesus. Ah, Carla, mas eu não tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos, não tenho que trabalhar? Sim, isso também é bênção para as nossas vidas. Mas aqui nessa palavra quer dizer você fazer dessas coisas o centro do teu coração. A Bíblia vai dizer que é, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você precisa sondar o seu coração, porque quando João fala guardai-vos dos ídolos, nós precisamos parar de tempo em tempo e analisar o nosso coração, sondar, assim como Davi vai dizer: Senhor, vem com a tua luz e sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e purifica-me. Lava-me com esopo e serei mais alvo do que a neve. Davi também vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que é um espírito estável, um espírito de equilíbrio em Cristo Jesus, para que nós podemos entender que Jesus tem que ser o primeiro. A Bíblia vai nos dizer também, eu gosto de falar de Bíblia porque não é aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra diz. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se você está pondo as outras coisas em primeiro lugar, ao invés de Cristo Jesus, pode ter certeza que Deus não está se agradando disso. Ele quer que você coloque ele como centro. E é tão maravilhoso quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, porque
Eu, por exemplo, eu gosto de acordar e no meu dia já ler a leitura da palavra, já fazer minhas orações e colocar tudo diante de Deus e pedir ao Espírito Santo que me ajude nas demais tarefas do meu dia a dia, me ajude a arrumar a casa, me ajude a cuidar do meu marido, dos meus filhos, dos demais afazeres, me ajude a ser exemplo e vou orando ao Senhor. E o Espírito Santo, ele é tão fiel porque ele nos ajuda em todas as coisas. Então, tenha certeza que se você colocar Jesus como o centro da sua vida, as demais coisas vai ser acrescentado, o Senhor vai te ajudar em tudo. Muitas vezes você tá aí, ó, pedalando, 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 não sabe como fazer porque você tem colocado as coisas antes de Jesus. Você tem achado que com as suas forças você pode tudo. E você não pode, você é limitado, eu sou limitada. Mas quando nós colocamos Jesus como centro, ele nos ajuda em todas as coisas. Então, eu quero te dizer nessa hora, não importa onde você esteja, não importa que você, qual religião você esteja, não importa de qual placa você esteja ministerialmente, mas aqui eu quero falar sobre Jesus. Ele é o centro, porque a palavra não diz sobre placa, a palavra diz sobre Cristo Jesus. É isso que ele quer, que você coloque ele como centro do teu coração. Então, que nessa hora você possa sondar o seu coração e ver se você tem colocado algum ídolo aí dentro. Se você tem colocado algum ídolo aí dentro, o conselho que eu te dou é você correr e se arrepender. E se ajoelhar diante de Deus e colocar tudo diante dele e pedir perdão ao Senhor. Peça perdão a ele, fala assim, eu me perdoo porque eu tenho colocado isso em primeiro lugar. Eu tenho tentado com as minhas forças, mas eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, porque eu quero colocar o Senhor como primeiro lugar na minha vida. E quando você fizer isso, tenha certeza que o Senhor, ele é o mais interessado em te ajudar em todas as coisas. Coloque ele em primeiro lugar e todas as coisas serão diferentes para você. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você tenha a paz do Espírito Santo. E creia, Jesus ama você. E quando ele nos ensina a tua palavra, é porque ele quer que nós coloquemos em prática, para que frutifiquemos nele e o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus.